Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre este jogo final apocalíptico de Putin na Ucrânia. Mas antes eu só quero lembrar a vocês que o canal Casando o Verbo voltou, depois de mais de um ano em que nós ficamos sem fazer publicação naquele canal. Então nós temos agora 3 canais, esse aqui, o Geopoliticando, o canal Casando o Verbo e o canal Review, o terceiro canal, né? Todos eles com temas bem diferentes uns dos outros, né? E aí também a comunidade fechada, onde nós aprofundamos tudo isso. Pessoal, vamos falar sobre isso aqui, jogo final apocalíptico de Putin na Ucrânia. Só que eu quero hoje ensinar um pequeno truque para vocês, um truque de interpretação. Algumas pessoas nos dão a fama de antecipar cenários muitos anos antes. E realmente, né, sinceramente, sem falsa modéstia, a gente tem acertado quase tudo que tem dito. Alguns dizem que não, tudo bem, a gente respeita, cada um acha o que quiser aqui do que a gente tem feito aqui. Mas eu quero ensinar um pequeno truque de como a gente tem antecipado certas coisas. E é algo bem simples, são vários os truques, né, que você tem de compreender o mundo em que você está vivendo para poder fazer isso. Mas uma das coisas mais simples que você tem de fazer é compreender quem é que está lhe passando a informação. Saber quem é a fonte que lhe passa a informação para poder interpretar aquela informação corretamente. Então, por exemplo, quando eles dizem aqui que o jogo de Putin é apocalíptico e continuam dizendo abaixo que esta anexação que ele fez de parte do território ucraniano torna a GNUC mais provável, nós temos de saber se eles estão falando sério ou não e o que eles estão querendo dizer exatamente com isso. Se você for ler a matéria, e nós vamos ler parte dela aqui para vocês, você vai ver que ela é relativamente grande, bastante extensa, mas que ao final das contas você vai tirar apenas uma ou duas linhas disso aqui como um resumo. É isso que eles vão dizer, é isso que você vai tirar como informação para entender o que eles querem para um futuro breve. E como fazer isso? Primeiramente, você tem de saber quem é que está falando com você, quem é que está comunicando essa informação. E aqui está o nome desse site em específico. Todo site vai ter um responsável, né? Esse aqui é a Foreign Affairs, o nome da revista. Se você for pesquisar o que é Foreign Affairs, ela é uma revista norte-americana de relações internacionais e política externa, publicada pelo CFR, o Conselho de Relações Exteriores, uma organização sem fins lucrativos e apartidária que funciona como um think tank especializado em assuntos internacionais. Fundada em setembro de 1922, a revista impressa é editada atualmente a cada 2 meses, enquanto o site publica artigos diários e antologias mensais. Olha só que coincidência, né? Ela fez aqui 100 anos esse ano. Tá, e o que tem isso, Jason? O que tem isso é que, como essa revista está dizendo quem é o responsável pela publicação, que é o Conselho de Relações Exteriores, aí nós temos de ir descobrir quem é o Conselho de Relações Exteriores. Ele foi fundado em 1921, né? Isso aqui está tudo na Wikipédia, pessoal. Está sediado em Nova York, em Washington e tal. E aí eles... Tudo bem, é uma instituição lá de mais de 100 anos. Mas quem é que está por trás dessa instituição? Bom, ela surgiu da experiência dos pouco mais de 20 pesquisadores do Inquiry, grupo formado por aproximadamente 150 pessoas em setembro de 1917, que seriam quem? Os assessores próximos do presidente Woodrow Wilson. Então, se você for pesquisar quem era o Woodrow Wilson, você vai ter uma noção do que é que ele pensava quando ele trouxe os 150 assessores dele para criar esse think tank, né? Mas você consegue ter uma ideia estudando ele, mas também outros magnatas que foram fundadores desse think tank, como por exemplo J.P. Morgan, que é um banqueiro, financista e colecionador de arte americano, John Rockefeller, Paul Warburg, Otto Kahn, Jacob Schiff, Edward Halls e outros, né? Então, se você for pesquisar, você vai ver que é a nata americana, a classe dominante americana. Então você veja que o Conselho de Relações Exteriores
não é um órgão oficial do governo, mas ele tem uma importantíssima influência dentro do governo americano, porque ele é composto da classe dominante americana, certo? Norte-americana. Então, quando o CFR ele dá uma orientação, é muito provável que o governo norte-americano vá seguir esta orientação. E eles dizem aqui que eles são apartidários, portanto, esta orientação ela funciona tanto para um lado da política quanto para o outro. Só que existem alguns cismas dentro disso. Nós estamos vendo aí, por exemplo, como o ex-mandatário norte-americano, né, foi defenestrado pela elite norte-americana, inclusive pelos herdeiros políticos e financeiros dessa elite aqui. Então, quando nós lemos isso aqui, nós estamos lendo não uma simples matéria, uma simples notícia, mas algo que tem uma orientação ideológica dentro desse viés que eu trouxe aqui para vocês. Portanto, quando esta senhora aqui, Tatiana Stanovaia, né, faz essa publicação, ela faz a publicação dentro desta orientação ideológica. Caso contrário, ela teria de fazer a publicação em outra revista se ela pensasse de maneira diferente. Portanto, se conclui que aquilo que eles estão dizendo aqui é praticamente dizer que é o pensamento do governo norte-americano, uma vez que nós tenhamos a interpretação de que o CFR influencia a decisão do governo norte-americano. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma conclusão meio que lógica dos fatos, né? Então, se esta é a conclusão lógica dos fatos, nós podemos concluir que o que está nessa publicação muito provavelmente tenha grande possibilidade de acontecer, certo? Então, quando a gente antecipa um cenário, e isso aqui é só um dos fatos que a gente usa é só um dos truques, digamos, que a gente usa para antecipar o cenário. Então, que é o mais simples de todos, né? Então, quando você antecipa o cenário, é fácil fazer isso considerando este e outros meios de interpretação, né? Porque você está entendendo o que eles estão dizendo que vão fazer. Então vamos lá, vamos fazer essa interpretação agora na prática. Em 30 de setembro, após uma série de referendos simulados, então eles estão dizendo que que eles estão falando? A classe dominante está dizendo: nós não aceitamos os referendos ucranianos porque ele é simulado. Não é uma simples publicação de uma revista. É a classe dominante americana referendando isto, essa declaração. Então, após uma série de referendos simulados realizados em território ocupado na Ucrânia, território ucraniano, eles estão dizendo, não é russo. O governo russo declarou que 4 regiões ucranianas passaram a fazer parte oficialmente da Rússia. A anexação ocorreu em meio a uma mobilização russa parcial, entre aspas, porque eles estão dizendo que a Rússia, de uma certa maneira, está lá com todas as forças, ou seja, eles estão dizendo que a Rússia é fraca, que de fato está se tornando rapidamente em grande escala e que deixou muitos russos horrorizados e ansiosos. Eu não estou corroborando, só estou explicando, interpretando o que eles estão dizendo. Não digo nem sim nem não, cada um pensa o que quiser disso. Com esses movimentos, a AG na Ucrânia entrou em um novo estágio em que as apostas aumentaram drasticamente. O presidente russo, Putin, está demonstrando explicitamente que fará o que for preciso para vencer, mesmo correndo o risco de minar seu próprio regime. Ou seja, eles compreendem que Putin foi por tudo ou nada. Essa é a visão da classe dominante americana. Acreditando cegamente em sua própria retidão, Putin pode recorrer a equipamentos nucleares e se os eventos na Ucrânia continuarem a confundir suas ambições. A questão-chave é se as elites da Rússia e a sociedade em geral estão preparadas para acompanhar seu presidente nesta jornada para o inferno, ou se Putin, ao dobrar sua aposta desastrosa na Ucrânia, apenas preparou o caminho para seu próprio fim. Então agora eles estão conjecturando que, embora eles reconheçam que Putin vai até o fim, eles reconhecem que ele vai realmente apertar o botão vermelho se for preciso, eles entenderam já isso. Agora eles estão conjecturando, será que a elite russa vai acompanhar ele? Será que ele não será traído? Será que eles não vão acabar passando a rasteira nele, usando o português mais popular?
E aí eles continuam. O contra-ataque da Ucrânia, lançado no final de agosto, mudou completamente os cálculos de Putin sobre como a Rússia deveria lutar. Seu plano anterior, baseado na ideia de que Kiev não se atreveria a realizar uma ofensiva de pleno direito às posições russas, presumia que o Kremlin tinha tempo suficiente para se estabelecer no território que havia ocupado, enquanto o governo ucraniano, exausto e com a economia em ruínas, mais cedo ou mais tarde teria de capitular. Tudo isso a gente já comentou várias vezes aqui, que realmente eles tinham um plano de que seria mais rápido, não foi, e a coisa não está tão fácil porque a Rússia acabou não lutando apenas contra a Ucrânia, mas contra a OTAN indiretamente, né? Isso foi o que aconteceu na prática, todo mundo já sabe, eles apenas estão repetindo isso aqui, que foi um erro de cálculo do Kremlin, blá blá blá. Mas aí então houve um ultimato, né? Que tem 3 partes principais, eles dizem. A primeira é declarar trechos da Ucrânia como território russo, que faz a anexação de 4 regiões, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, né? Que significa que a Rússia transformou artificialmente sua AG para destruir a Ucrânia como um Estado independente e uma AG de autodefesa contra forças estrangeiras. Quer dizer, agora eles estão dizendo que o território é deles e se o território for atacado, são eles diretamente que estão atacados. E o Ocidente diz não. A classe dominante diz não, isso aí não é de vocês e vocês têm de devolver. Basicamente isso aí, porque foi feito artificialmente. Então eles não reconhecem. Então, mas eles dizem o seguinte: ao anexar esse território, Putin está enviando uma mensagem contundente. Continuar a ajudar Kiev inevitavelmente levará o Ocidente a um conflito direto com a Rússia, algo que ele acredita que as capitais ocidentais gostariam de evitar. Aí vocês lembram quando eu falei lá no começo, que aliás não é uma coisa que eu falo de agora, eu falo há mais de 10 anos, desde quando eu comecei isso aqui, que isso precipitaria os 10 reinos da nova ordem, porque isso levaria a Rússia, pelo menos essa seria a intenção dela, de chegar às portas da Alemanha. E vocês acham, isso depende agora do Ocidente ir contra esses territórios ou não, mas eles estão dizendo aqui que eles vão, porque eles estão dizendo que essa anexação aqui foi artificial, foi feita sob um referendo inválido, etc, etc. Então eles vão disputar até o fim os dois lados. E aí, claro, fica a questão da aposta. Quem é que você aposta que levará vantagem nessa situação? Aí já é uma outra história. Aí já é quase uma questão de aposta mesmo. Mas, pela lógica dos fatos, eu digo que há possibilidade dos 10 blocos se formarem, tá, pessoal? Aí já é uma outra linha de interpretação, é uma outra maneira que eu uso para chegar a essas conclusões que eu não vou explicar aqui. Mas tem uma lógica por trás do que eu tenho dito e por isso que tem acontecido o que eu tenho dito. Eu não sou adivinho nem profeta. Existe uma lógica por trás disso. Mas enfim, basicamente o que eles estão dizendo aqui, resumidamente, que nós não vamos nos estender demais, porque senão as pessoas não assistem os vídeos quando eles ficam muito longos, né? Basicamente o que eles estão dizendo é o seguinte, que eles vão até o final. Eles vão disputar isso aí e eles vão colocar o Putin no lugar dele. E que eles estão apostando, isso é a versão deles, não é eu que estou dizendo, e que eles estão apostando que a classe dominante, ou a elite russa, vai acabar traindo Putin porque eles não vão até o fim junto com ele. Então eles falam aqui do tudo ou nada, eles estão achando que no final das contas, né, eles vão pressionar até que o Putin vai acabar caindo. Resumidamente é isso. Então não espere retorno ao status quo ante. Um dos lados vai acabar derrotado flagrantemente, né? Aparentemente, por enquanto é isso. Então, por enquanto as apostas estão sendo cada vez mais aumentadas por ambos os lados. É um jogo de pôquer aí, onde por enquanto ninguém deu o all-in. O all-in será os artefatos nuke. Por enquanto as pessoas só têm aumentado as apostas, né? Pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.